Pessoal, eu preciso fazer esse vídeo nesse momento porque houve um corte numa fala minha da Câmara do dia 30 de setembro. Fizeram um corte tirando uma frase do contexto e colocaram lá que se o Norberto for eleito, eu serei secretária de Educação e irei acabar com as creches. Isso é uma grande mentira e você precisa saber a verdade. Por isso eu vou postar aqui no final, na íntegra, 2 vídeos com tudo que eu falei na Câmara na segunda-feira. Eu acho importante que você conheça a verdade. Isso só para enganar as pessoas de Lençóis é que fizeram isso divulgando uma grande mentira. Então, o que eles dizem depois da minha fala? Eles colocam que caso o Norberto seja eleito, eu serei secretária de Educação e como secretária de Educação irei acabar com as creches. Primeiro, que nenhum secretário de Educação pode acabar com creche. Segundo, porque eu não serei secretária de Educação. Ninguém me convidou, eu não me sinto preparada, não sou capaz de exercer uma pasta tão importante. Tenho certeza que o Norberto, se eleito, irá encontrar uma pessoa muito mais competente do que o secretário atual e do que eu. Se você assistir o vídeo, você vai ver que eu não sou contra a creche, como eles tentam mostrar. Primeiro porque eu já usei creche muito, precisei da creche quando meus filhos eram pequenos. Tenho netos na creche até hoje, porque minha filha precisa deixar o filho na creche. Então, como que eu posso ser contra a creche? Vocês vão assistir e vão entender qual foi a minha fala na íntegra. E eu peço, por favor, se você puder, ajude as pessoas a não serem enganadas. Que você possa divulgar esse vídeo de esclarecimento e na sequência os 2 vídeos que eu estou postando aqui, para que as pessoas saibam a verdade, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos leva a tomar decisões corretas. Então eu peço que você faça esse serviço para a cidade de Lençóis, divulgando a verdade. Quem gosta da mentira, vocês sabem quem é. Muito obrigada. Boa noite, presidente, novos colegas, público presente, imprensa, pessoal que nos ouve em casa. Gostaria de começar o meu discurso com uma frase que o Nardelli disse a hora que eu me sentei ali para conversar com ele. A incompetência gera mais prejuízo que a corrupção. Isso é uma frase para a gente refletir. A incompetência gera mais prejuízo que a corrupção. Então, quando nós escolhemos pessoas para nos representar, para administrar, seja a nível de cidade, de estado, de país, nós precisamos pensar nisso. Quem faz conchavo, quem nomeia por compromissos políticos. Nós estamos vendo isso no governo federal de monte. As pessoas que estão lá exercendo os ministérios são todos conchavos políticos. E será que tem competência para gerir o dinheiro público? Será que tem competência para administrar, os recursos nossos, que a gente paga os impostos e fica esperando o serviço? Então eu tenho lutado esses 8 anos aqui, brigando pela eficiência. Eficiência é um princípio constitucional da administração. É um princípio, está na Constituição. Os recursos têm que ser usados com eficiência. E o que significa isso? Com menos recurso eu tenho que fazer mais. Tem que dar mais resultado. Tudo bem, tem superávit, arrecadou, mas isso não me autoriza a gastar desmedidamente. O fato de não haver dívidas judiciais, Bibar, como você disse aqui, é pouco. Não temos dívidas judiciais. Tudo bem, eu também não tenho. Mas isso não me autoriza gastar tanto dinheiro com propaganda. Então, eu penso que é um pouco mais profundo do que isso que a gente está, essa discussão rasa que a gente fica aqui debatendo. Quando nós temos líderes que sabem o que estão fazendo, que têm responsabilidade com o dinheiro público, que têm competência para atuar naquela área, ele vai fazer o dinheiro render e o serviço vai chegar para a pessoa que precisa com eficiência, porque é tão bom
bom a gente chegar num local que a gente depende do serviço público. Por exemplo, uma coisa simples. A pessoa que espera um ônibus porque ela tem horário para chegar no serviço, ela sabe que aquele ônibus tem o compromisso de passar no ponto naquele horário. Só que o ônibus não passa. Olha o transtorno da vida dessa pessoa. Então, não adianta nada eu cobrar uma taxa módica de R$2, porque eu não vi nunca aqui em Lençóis ninguém reclamar que o preço da passagem é caro. Para mim, nunca me chegou esse questionamento. Mas muita gente reclamar a ineficiência do serviço. Porque o ônibus não passa, porque não dá para contar, porque nem consegue emprego, porque sabe que a pessoa depende do ônibus e o ônibus não chega. Então, são coisas pequenas assim, sabe? Tem que funcionar. E tem que funcionar bem. É assim, simples assim. A gente paga e a gente nem se preocupa quando a gente vê o serviço ser bem prestado. E em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas tudo bem. Vamos passar para o segundo assunto aqui, que é a questão que eu gosto de falar, da família. Então, nós estamos indicando, né, e graças a Deus temos avançado nesse tema, a Secretaria da Família, porque nós pensamos que tem que ter alguém que entenda, que considere que a família é a base da sociedade. E que se a família vai bem, a sociedade vai bem, e evita um monte de problemas públicos, tá? Por isso que nós indicamos o programa Famílias Fortes, a Secretaria de Assistência Social encampou um projeto e está fazendo um experimento. Mas isso é muito pouco diante da realidade nossa, porque ali vai ser tratado 15 famílias. E nós gostaríamos que isso fosse tratado com todas as famílias que têm aí as crianças na escola, nas creches, enfim. Um outro questionamento que eu gostaria de trazer, que isso também é questão de eficiência ou não do serviço público e que impacta aí na questão de família que nós estamos falando, essa questão da creche. Nós tivemos uma reunião aqui com a audiência pública, com o secretário de Educação, e ele nos trouxe que zerou, né, a questão das vagas, que ficou aí represada por 8 anos sem uma vaga ampliada na creche, agora ampliou todas, zerou a fila. Tá. Zerou hoje, amanhã já tem 50, depois da manhã já tem 100, querendo também vaga na creche. Então, qual é o trabalho que nós precisamos fazer? A criança tem direito constitucional de creche. A criança tem direito de creche. Só que na Constituição também diz que a criança tem direito à convivência familiar. Isso está previsto no ECA. A criança tem direito à convivência familiar. O que será que é mais importante para a criança? Pergunta para a criança se ela quer ficar na creche ou se ela quer ficar com o papai e a mamãe em casa. A criança tem direito à família. Então, nós não vamos resolver o problema da sociedade nem das crianças só criando um monte de vaga na creche se não tiver um trabalho de conscientização dos pais que os filhos precisam deles. Porque o que tem ocorrido é que muita gente que não trabalha deixa a criança na creche das 7 às 5, o dia inteiro. E com esse tumulto de criança, hoje mesmo foi aberta uma sala nova lá no núcleo, na creche do núcleo, para que não tenha nenhuma criança sem creche, para atender essa pós-fila, depois que tinha zerado, abriu lá. Tirou uma sala de brinquedoteca, quer dizer, eu diminuo a qualidade do serviço, as crianças não têm mais brinquedoteca, porque eu preciso socar todo mundo lá dentro. Eu tenho um netinho que ia na creche, um dia ele falou assim para mim: vó, eu sei por que creche existe, para os pais se verem livres dos filhos. Uma criança de 6 anos, para os pais se verem livres dos filhos. E isso ocorre porque muitas mães que não trabalham levam as crianças na creche. Por quê? Porque o direito é para todos. Porque criança tem direito de creche. Os promotores de justiça deviam começar a ler também esse dispositivo do ECA. A criança tem direito à convivência familiar. Quem pôs o filho no mundo não foi o Estado, foi o pai e a mãe. Quem pariu que cuide.
precisa ter essa responsabilidade. E isso é preciso ser dito, isso é preciso ser pensado. Porque esses mesmos pais que hoje estão colocando os filhos nas creches sem necessidade, amanhã vão tudo para o Estado cuidar de vocês. Porque filho que não foi cuidado por pai e por mãe, dificilmente vai trocar fralda de pai e mãe. Dificilmente vai dar banho em pai e mãe. Vai dar comida na boca de pai e mãe quando fica velho. Isso é preciso refletir. Família em primeiro lugar. É a primeira célula da sociedade. E nós estamos estatizando tudo. Dando tudo para o Estado. E nós precisamos refletir sobre isso. Então, esse pensamento, essa reflexão, ela tem que ser mais profunda. Eficiência de serviço público é isso também. É responsabilizar, é educar o pai e a mãe, é ajudar, é apoiar. Tem gente que precisa, sempre vai precisar, e nós precisamos ter um serviço eficiente para conceder, porque precisa, é necessário. Eu não admito que o pai ou uma mãe, às vezes uma mãe sozinha, precisa trabalhar e deixa a criança sozinha em casa. Deixa a criança com uma pessoa que é um abusador. É um absurdo. Deixa um adolescente sozinho com o celular em casa, sem companhia. Porque não tem um centro educativo para ele aprender, para ele se socializar, para ele se tornar uma pessoa melhor. Ele fica aí no celular. Às vezes fica para a rua. Então isso não é admissível. O Estado tem que entrar para apoiar a família que precisa. Mas a família que tem condição de cuidar do filho, ela tem que saber que é o dever dela. E o Estado tem que ajudar nessa conscientização. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.